the symbol that when he comes, Quando ele retorna e se faz conhecido em um símbolo, pois quando ele vier, when Joseph was taken down into the country and was rejected by his brethren because he was a spiritual man, quando José foi levado para o deserto e rejeitado por seus irmãos por ser ele um homem espiritual, he could see visions and interpret dreams. ele podia ver visões e interpretar sonhos. And when he did, he was taken down into the country E quando ele o fez, ele foi levado para fora. and was sold for almost 30 pieces of silver. He portrayed Christ exactly because it was Christ's spirit in him. E foi vendido por quase 30 peças de prata. Ele tipificou exatamente a Cristo, porque era o mesmo Espírito de Cristo nele. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Grande Criador, mais uma vez estamos aqui reunidos porque amamos Sua palavra e desejamos conhecer e viver esta verdade. Não apenas conhecer, Senhor, mas viver, atuar em fé como esta palavra deseja que venhamos atuar. Por isso rogamos Tua bênção sobre o Seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para sentarmos. Autoridade escriturística. Estamos falando sobre adoção, estas mensagens que estamos pregando ultimamente. Ontem nós falávamos mais um pouco sobre posição de autoridade e hoje vamos falar sobre a autoridade escriturística. É muito bom caminhar na direção do Espírito. Ele te diz o que fazer, Ele te diz o que pregar, Ele é quem te orienta. Então não tem nada a ver com o humano, isto tudo é a misericórdia de Deus. Quem pode dar valor são aqueles que ouvem, aqueles que crêem, que vão dar valor a esta mensagem. Autoridade escriturística. A gente sabe que
Os apóstolos, está aqui, a maneira de um verdadeiro profeta, 107. Finalzinho, irmão Brana diz, os apóstolos tinham autoridade escriturística. E se ela for contrária a eles, é uma mentira, até onde me toca. Então, irmão Brana tinha a segurança disso. Tudo que se prega tem que tomar-se de uma autoridade, de um poder. E esta autoridade é Deus. E Deus deu poder, autoridade para os discípulos. Ide, ensinai, curai, expulsai demônios, falai novas línguas, pegai em serpentes, e até se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então ele deu autoridade. E cada crente deve reconhecer que a sua fé, aquilo que crê, que vive, está baseado numa autoridade bíblica. Nós não estamos aqui porque a igreja manda. Tem uns que seguem. Podemos ler aqui uma parte, onde o irmão Brana mostra sobre isso. Tem uns que seguem a igreja. E ele segue a autoridade da igreja. Outros seguem a autoridade de um grupo de ministros. Mas o crente verdadeiro ele tem que seguir a autoridade escriturística. Tem escritura para isso? Tem. Quem pregou? Os apóstolos pregaram? Não, tem escritura. Foi o fulano de tal que pregou, a igreja beltrana? Não. Autoridade escriturística. Você tem que saber se os apóstolos pregaram e creram daquela forma. Autoridade escriturística, você tem que saber se o William Brana pregou e creu daquela forma. Se alguém diz, o William Brana disse, mas é uma interpretação do que o William Brana disse, então não somos obrigados a crer. Nós temos que crer na autoridade. Para mim, a maior autoridade do século XX foi William Brana, a maior autoridade. E por incrível que pareça, irmão Brana diz que em cada geração Deus usa um indivíduo. Em cada geração. Então, na geração da noiva, a coisa tem que acontecer semelhante. E uma geração, 40 anos. E a geração do irmão Brana, aqueles 40 anos que ele pregou e que nós vivemos. Aí chega a mensagem que a noiva comeu o livrinho. É interessante você dar um livro aberto, dá pratos feitos, 7 pratos, que era um menu de 7 pratos, diz o profeta. Foi dado, não foi para o Brasil, foi para a América do Norte. 7 pratos. E não é pratos invisíveis, alimentações invisíveis, não, 7 pratos, com alimentações reveladas, claras. Você pode tomar e comer, que não morre. Porque tem hora que você vai comer e a morte está na panela, como no tempo de Eliseu. Uns obreiros, uns profetas saíram, eles não entendiam muito bem do evangelho, da revelação, das plantas, do que podia comer e o que não podia. E aqueles obreiros saíram e colheram ali umas parras bravas e fizeram um mexido para o povo. Se for profetas que fizeram isso, amém, vamos comer. São os profetas, são os obreiros, são os pregadores. Eles colheram, saíram no campo e colheram. E o cozinheiro vem aqui e faz. E começa a dar para os outros comer. E começa a ver que as pessoas estão caindo e morrendo. Aí pararam. Tiveram que dizer, meu senhor, Eliseu, há morte na panela.
Mas não fui eu quem pus essa erva daninha na panela. Foi um obreiro sem revelação. Foi um que dizia ser pastor, profeta, sem revelação. Com a vontade, no afã de colher ervas, colheu a daninha, a que mata. No afã de dar alimento, fez alimento envenenado com erva má e deu para eles comer e morreu. Mas quando alguém teve a revelação que diz a morte nessa doutrina, a morte nesta igreja, a morte nesta panela, a morte nesta trindade, a morte nesta dualidade, a morte nesta unicidade, que não pode crer só em Jesus. Irmão Brando, Jesus não pode ser seu próprio pai, por isso ele ensinou, é Senhor Jesus, é Jesus Cristo, porque aí você tem o Pai no Filho. Não tem erva daninha aí tem erva do profeta, tem alimento do profeta. Mas quando você não pode comer o que o profeta deu e começa a comer daqueles que andam com o profeta, porque aqueles andavam com Eliseu, estavam ali perto de Eliseu e fizeram um mexido, uma comida envenenada. Então tem gente que anda com o profeta, mas faz comida envenenada. Teve um Judas que andou com Jesus, mas fez um veneno da alimentação. E assim você vai encontrar pessoas que podem andar com o profeta, andar comigo, e pode fazer um veneno daquilo que prego e dar para as pessoas. Não do jeito que foi pregado. As pessoas fazem um veneno, um mexido daquilo e dá para o povo. A morte na panela. Aí o profeta, o que o profeta vai fazer? A única coisa que tira a morte é a farinha. A farinha aponta para a palavra. E agora ele pega a farinha, joga dentro da panela, mexe e tira o veneno da parra brava. E diz, agora pode comer. Era a mesma mensagem, só tirou o veneno. Ele não jogou aquela parra brava fora, vamos jogar essa panelada fora, fazer uma nova. Não, ele jogou farinha. A farinha, a palavra, mata o efeito mortal do alimento venenado. Então tem que se jogar mensagem. Quando você ouve dizer que Jesus não é Deus e que Jesus não é o Criador e que tem um Criador e tem Jesus, aí você joga farinha nessa panela. Mexe aquilo, mas joga bastante farinha, bastante versículo, bastante parágrafos do profeta. Joga farinha, mexe, acaba o efeito da trindade, da dualidade, da unicidade. E aí você terá o efeito do alimento da verdadeira deidade. Bom, o diabo crê em Deus, o diabo crê na deidade. Então você tem que saber que o diabo é um pregador de deidade também. Ele prega a deidade, mas um dia ele começou a duvidar, como já foi dito aí no resumo, se tu és. Ele não tinha certeza se tu és. O que o profeta diz é verdade, eu tenho certeza de pregar. Eu não tenho medo de pregar o que Paulo pregou, o que Pedro pregou, o que William Branham pregou, mesmo se outros não pregam, mesmo se gente de nome, de renome não prega, eu não tenho medo. Não é que eu sou corajoso, é que eu estou compromissado com a Bíblia, estou compromissado com a palavra. Então, o que eu tenho que fazer quando eu pego alguma morte na panela, eu meto farinha lá, meto mensagem, mexo bastante, até que acaba o efeito da erva daninha, da trindade, da dualidade, da unicidade, e fica só o sabor da verdadeira deidade. É bom, não é? Então, a autoridade escriturística, quem tem, os primeiros foram os apóstolos. Roma não pode dizer que tem autoridade escriturística, ela tem catecismo. Ela não tem autoridade.
escriturística. Os protestantes não têm autoridade escriturística. Os wesleyano e pentecostais não pode dizer que a sua doutrina é uma autoridade escriturística, porque eles batizam falando Pai, Filho e Espírito Santo e não encontra uma autoridade escriturística na Bíblia, como Pedro, Paulo, João ou qualquer um outro, que batizou falando Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se não tem uma autoridade escriturística, aquela doutrina não é de Deus. Precisa ter autoridade. Eu prego o batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, mas quem foi que pregou? Foi Roma. Jesus mandou ensinar, mas ele falou que é para você ensinar qual é o nome do Pai primeiro. Já ensinou para os outros o que é o nome do Pai? Já mostrou para os outros que Pai, Filho e Espírito Santo é um só e não dois e não três? É uma vergonha a gente andar com o profeta e depois pregar diferente do profeta. Eu acho que é uma vergonha. Então, graças a Deus por não ter vivido no tempo do profeta, quem sabe eu seria pervertido também. Andaria com o profeta e não creria no profeta da forma que o profeta pregou. Mas graças a Deus que nós podemos tomar esta mensagem do jeito que ela é. Me mostre diferente. Eu vou chegar lá. Aqui nós estamos começando no batismo. Autoridade escriturística. Me mostre, uma mulher prega lá na minha igreja. Ela prega na sua igreja, mas me mostra na Bíblia uma autoridade escriturística que diz a mulher pode pregar. Me mostre que aí eu vou crer também. Mas tem que ter autoridade escriturística. Mas a minha igreja, eu não tenho nada a ver com a sua igreja. Sua igreja está tão distante de Deus. Eu quero saber de uma autoridade. Agora, eu tenho autoridade escriturística que diz a mulher fique calada nas igrejas. É o que não gosta. Porque elas querem pregar, elas sentem um fogo. Os homens não sentem fogo para pregar. Os homens estão frios, não é? Eles não sentem fogo para pregar. Os homens não dizem, meu coração está queimando para evangelizar. Como evangelista. A mulher é quem diz. Olha, eu escuto essas coisas e eu tenho uma vontade de sair pregando. Quer dizer, a mulher começa a pegar fogo na pregação. Aí depois, Jesus tem misericórdia de mim. Pergunta se ela com o marido se tem alguma coisa. Aí, não, eu quero o espiritual. Interessante que Deus te fez para um ato sexual com seu marido. E aí não faz aquilo como é necessário, e depois Deus proíbe a mulher de ser uma pregadora, uma pastora. Não tem versículo na Bíblia. Na Bíblia não tem diaconisa, eles puseram que tem. Na Bíblia não tem pastoras, eles dizem que tem. Cadê a autoridade escriturística nessa doutrina? E o povo pertence a estas igrejas sem autoridade escriturística. Sem poder da palavra, de explicação, de ensinamento, eles pertencem àquilo. A própria doutrina da teologia diz que não se pode basear uma doutrina num versículo só. E eu queria que os teólogos me dissessem onde tem outro versículo além de Mateus 28:19. Me diga onde tem outro versículo além de Mateus 28:19, e de ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me mostra outro versículo. Contudo, a teologia vossa, pentecostal e demais, é baseada num versículo só. Porque não tem revelação. Mas olha a doutrina que poderia ser uma verdadeira teologia. Atos 2:38. Tem concordância com Atos 8:14 e 16. Tem mais concordância com Atos 10, 47 e 48. Com Atos 19, de 1 a 5. Com Atos 22, 16. Isso sim é doutrina. Não se pode formar uma doutrina. É verídico isso, teólogos. É verídico. Não se pode formar uma doutrina com um só versículo da Bíblia. Não se pode formar uma doutrina na mensagem do William Branham com um só parágrafo.
Mas me mostre onde tem outro de Mateus 28, 19. Agora, me mostre onde você vai encontrar o irmão Branham dizendo: eu tenho que partir, eu vou morrer e eu vou voltar e vou fazer o que tem que ser feito porque eu não completei meu ministério. Quer dizer, não tem versículo, não tem parágrafo, não tem Bíblia. Mas as pessoas assim mesmo, elas creem. Por isso Paulo diz: se nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregar evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Quer dizer, seja excomunhão, amaldiçoado esse evangelho. Agora Paulo tinha tanta segurança que ele dizia: se nós mesmos, ele não falou os outros pregar não, se nós mesmos, porque ele já tinha dado uma mensagem. Olha, se Branham mesmo, ele já deu a mensagem, ele já pregou. Se alguém vem e prega uma deidade que William Branham não pregou, seja anátema. Amém? Está me entendendo? Qual a deidade que William Branham pregou? Jesus Cristo é Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: Jesus é Deus. Qual a deidade que William Branham pregou? Ele diz: Jesus é o Criador. Porque ele esteve no mundo. Isso é parágrafos da mensagem que você encontra. Ele esteve no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. São João 1, verso 3. Então, a autoridade escriturística foram os apóstolos. A autoridade na revelação foi William Branham. Ninguém tem autoridade para pregar a deidade, senão o William Branham. Tome a mensagem de William Branham, eu tenho dito isso, examine-a e procure a mensagem de um dualista, onde ele diz: Jesus não é Deus. Vai no busca da mensagem e joga lá: Jesus não é Deus, para ver se você acha. Você vai encontrar a parte que o irmão Branham mostra o lado de carne de Deus. Não é carne de um outro, não. Era a carne do Filho era a carne do Deus conosco. Aquele corpo do Filho era o corpo do Deus conosco. Era o corpo do Senhor. Era o corpo do Pai. Quem me vê a mim, era onde se via, é onde se apalpava. Vê o Pai, que você não apalpa, que você não pode ver, mas quem me vê a mim, ali estava o que mostrava, revelava o próprio Pai. Isso não é unicidade, isso é deidade. Deidade é um. Dualidade sim é dois. Já está falando? Mas deidade, você não pode dizer que crê na deidade, no Pai e no Filho separados. Isso não é deidade. Eu não preciso ser teólogo para entender que isso está errado. Agora, saber que o Pai está no Filho, e saber que eu antes era espírito, e que aquele espírito que eu era antes está aqui hoje. Antes de eu nascer, antes de você nascer, você era um espírito. É isso que o irmão Branham diz na mensagem Almas Encarceradas hoje, lá no início. Ele diz: Deus nos fez como Ele era. Deus é espírito. O primeiro homem que Deus fez é espírito. Antes de eu estar aqui em carne, eu era espírito. Mas quando minha mãe ficou grávida desta criança que você está vendo hoje, eu era músculos apenas. E aquele espírito, o qual Deus já havia feito, rondava a minha mãe. E o dia que ela deu à luz, aquele espírito era o espírito do Osmar. Ela deu à luz e aquele espírito entrou naquela criança que sou eu. E aí puseram-me o nome de Osmar. Eu e meu espírito somos um. Eu, disse Jesus, e meu Pai somos um. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém. Bom, eu estou dando apenas
uma pincelada nisso daí, para mostrar um lado natural. O outro lado é espiritual. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E logo o próprio Espírito Santo que o gerou, entrou nele. É o próprio Espírito Santo que o gerou, o deixou lá no Getsêmani, para que ele pudesse morrer, senão ele não morria. Para que ele morresse como um homem apenas. Porque Deus não pode morrer. Então ele teve que o deixar, abandonar ali. E logo no terceiro dia, tomar aquele corpo outra vez. Derribar esse templo e no terceiro dia o levantarei. Ele estava falando exatamente naquela pessoa. Não em outra pessoa, na primeira pessoa. Não era outro que ia levantar. Porque era o Pai que estava falando na boca dele. O levantarei. Não ele me levantará. O levantarei. Derribai, vocês matam. Vocês derrubam este corpo. Mas o levantarei. Eu mesmo levanto esse corpo. Vocês derrubam, eu levanto. Foi isso que o Pai fez. Amém. Bom, autoridade escriturística. Aí, volta lá, se você quer autoridade escriturística para uma mulher pregadora, você não acha. Não tem autoridade escriturística, tem autoridade denominacional, não escriturística. Se você quer autoridade para uma mulher ser diaconisa, não existe na Bíblia. Não existe. Tem diácono na Bíblia, mas não tem diaconisa. Aí tem a doutrina para a mulher do diácono, como ela tem que viver. Tem pastor na Bíblia, mas não tem pastora. Tem doutrina na Bíblia para ensinar como a mulher do pastor deve viver. E assim o pastor também. E o diácono também. Então, se não tem autoridade escriturística, como que o povo conseguiu ter essa doutrina e tem mulheres ungidas para pregar? A decadência é exatamente a mulher na cabeça da igreja. Essa é a decadência. Isso mostra uma falta de capacidade no povo para poder discernir entre o que é escriturístico e aquilo que é denominacional. Eles não têm capacidade para isso. A irmã Brana diz, invasão dos Estados Unidos, 196, falando dos irmãos católicos, ele diz assim, porém, alguns dos católicos que não largam as igrejas deles, fariam você se envergonhar de si mesmo, como protestante. Vamos aumentar aqui, como gente da santificação, como pentecostais, como gente da mensagem, da primeira e segunda etapa, da terceira etapa. Se pelo menos você não largasse a Bíblia. Ele diz que um católico faz nós envergonhar porque não larga da igreja deles. Se pelo menos você não largasse a Bíblia, tivesse um lugar onde examinar sua fé, onde fundamentar sua fé, onde saber, tem uma autoridade escriturística para aquilo que eu creio, para aquilo que eu prego. Assim como eles não largam a igreja deles, isso é correto, porém eles estão errados. Você tem que ter condições de examinar e ficar com a sua Bíblia do jeito que ela é, e muitas vezes larga a Bíblia e começa a crer fora da Bíblia, larga da mensagem e começa a crer fora da mensagem. Você tem que examinar cada pregador, se ele não for escriturístico, se não tiver uma autoridade escriturística, sai daquela igreja, larga daquele pastor, sai dela, povo meu. Não é em vão que Apocalipse 18:4 diz para sair da igreja. Não é em vão. Está dizendo para sair porque ela não tem autoridade escriturística. Ela é a sua própria autoridade, a autoridade da igreja. A autoridade que os membros gostam de doutrina daquele jeito. Mas o povo de Deus precisa de uma autoridade que vem da Escritura. Você não precisa hoje de ouvir eu pregar, nem de ter meus CDs.
Você precisa de uma autoridade da mensagem. Mas como você vai ficar sabendo o que é mensagem se não tiver alguém que te explica a mensagem? Ah, mas não precisa. A mensagem já foi revelada, mas tem que ser pregada para os outros. Ah, não precisa. Vamos na Bíblia. Vai no Filipe, no eunuco. Ele estava lendo Isaías 53. Mas não sabia. Filipe chegou, largou um avivamento em Jerusalém, foi guiado pelo Espírito, mais ou menos umas 150 milhas dali, encontrou com um homem num carro lendo Isaías 53. Filipe chegou e perguntou para ele: entendes o que leste? Ele disse: como vou entender se não tem quem me explique? A mensagem é assim também, na verdade, é assim. Você entende quando você lê que o Cordeiro saiu do trono? Você entende quando o irmão Brana diz que a HM faz parte do nome de Deus? Você entende quando o irmão Brana diz que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Criador? Se não entende, tem que ter alguém para te explicar. Do jeito que o próprio irmão Brana creu. Como vou entender se não tem quem me explica? Agora, não é se não tem quem me revela. Deus já revelou para o profeta, está tudo revelado. Eu só preciso crer nesta revelação. Se alguém vem e explica para mim, a coisa tem que combinar com toda a mensagem. Tudo que é explicado tem que combinar com toda a mensagem. A revelação dos 7 trovões, as pessoas falavam com o irmão Brana, pensando que o irmão Brana poderia escrever o 23º capítulo de Apocalipse. Como se não está escrito, irmão Brana, então algo vai ter que acontecer. Diz: não posso fazer isso. Eu não tenho autoridade, mas você é uma autoridade na Bíblia, é uma autoridade na palavra. Diz: mas eu não posso fazer porque está escrito nesta palavra que não pode aumentar nem diminuir. Então o que é isto? É uma revelação do que faltava ali atrás. Está tudo revelado nos 7 selos. O desvelar 273 a 278. As pessoas querem que você faça outra Bíblia. Não, 7 trovões é a revelação do que faltava dentro de 7 eras da igreja, dentro dos 7 selos. As 7 eras tinha 7 selos que selava todas estas eras, inclusive toda a palavra, porque ele vem com o mistério do 7º selo, ele vem desvendando desde o Gênesis ao Apocalipse. Mas o que faltava ali atrás, as explanações, as revelações que faltava durante as eras, foi revelado através de William Branham. Por quê? Ele é autoridade para isso. Nós temos visto isso, autoridade escriturística, Apocalipse 10, de 1 a 7. Quando o anjo forte desce do céu, ele brada como um leão, ele pisa no mar e na terra, ele encarna no profeta e diz: o tempo acabou. E qual o tempo? O tempo das eras, o tempo dos gentios. Agora é tempo da revelação. O tempo acabou, o tempo do livro selado. Agora é tempo do livro aberto. Mas o tempo do livro selado acabou. Isso é Apocalipse 10, 6. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quer dizer, quando ele pregar a sua mensagem, e o irmão Branham vem e explica, não quando principia o seu ministério, mas quando prega a sua mensagem, que é a revelação dos selos. Aí revela todo o mistério que estava escondido dentro das 7 eras da igreja. Então, quem tem autoridade escriturística para isso, para revelar mistérios? É algum homem por aí que vai vir revelar? Não, é o 7º anjo. Na Bíblia diz que é o 7º, é o único, diz o profeta, é o último. Isso já aconteceu. Já veio William Branham, já pregou e já revelou. E nós temos aí testemunha tão clara de que Deus estava
mostrando sobre este homem: este é o que eu tenho escolhido e eu tenho ungido para que revele os mistérios que estão escondidos em minha palavra. Aqui está uma autoridade escriturística. Então não tem hoje, Osmar, não tem nenhum outro pregador para dizer, ó, nós é quem pregamos a deidade. Não. Você examina a deidade, dualidade que eles pregam, examina com a mensagem do profeta e você vai ver. Eles não têm autoridade do profeta para pregar o que pregam. Porque a autoridade do profeta é quando você prega o que o profeta pregou. A autoridade escriturística é quando você prega o que a Escritura diz. Amém. Estas coisas para mim são boas. É luz que vem. Vamos mostrar mais alguma coisa para vocês. A ordem da igreja, parágrafo 172. Tem mais aqui antes, mas eu não vou poder ler tudo. 172 da ordem da igreja. Jesus também era manso. Que tem hora que você pensa que é manso, não pode bater. É manso, não pode zangar. É manso, não pode enraivecer. Escuta. Jesus também era manso. Porém, quando chegava a hora de dizer coisas, está escrito: a casa de meu pai é casa de oração, e a tem tornado covil de ladrões. Vem. Ele sabia quando devia falar e quando não. Por isso que no Calvário ele calou a boca, ficou quieto, não é hora de eu falar. Ele só respondeu ao ladrão porque o ladrão era eleito. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje, aquilo foi rompido, grande silêncio. Esse homem não fala, falou. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. E pronto, falou mais nada. Mas eu gosto dessas coisas. Prega-se deidade, teólogos da mensagem. Prega-se deidade, pregadores da mensagem, apoiadores de teólogos. Prega esta mensagem, citando a mensagem do profeta, da forma correta, falando o que o profeta falou. Vê se vocês têm condição de falar o que o William Branham falou. Jesus também era manso. Porém, quando chegava a hora de dizer coisas, está escrito: vem, ele sabia quando devia falar e quando não. Isso é o que nós devemos fazer. Vem, e nunca houve uma pessoa como Jesus. Ele era Deus. Bom, na interpretação minha, o teólogo tem que explicar então que Jesus não era Deus, então não serve para mim. A autoridade da mensagem para mim é William Branham, é o que está escrito. Vocês têm corrompido a mensagem, como o povo tem corrompido a Bíblia. Com vossas maneiras de crer, têm crucificado a mensagem do profeta nesta última hora. E recordem, ele ainda atuou como diácono na igreja, ele tomou autoridade, fez um azorrague de cordas e não esperou expulsá-lo gentilmente, lhes tirou a chicote. Não, pregador, esse Jesus eu não quero. Por certo, isso aqui é um Jesus espírita que não existe na Bíblia. Você quer? Eu gosto desse Jesus aqui. O Jesus que cala na hora que tem que calar, e o Jesus que fala na hora que tem que falar, e um Jesus que desce o azorrague na hora que tem que bater. Vai fazer o quê? Ainda que você, Deus, tem misericórdia de mim. Apresenta-se como Deus. As 7 eras da igreja, a era da igreja de Esmirna. Parágrafo 12. Ele é o supremo pastor guardando os seus. Gente, está tudo falando de Jesus Cristo, de Jesus. E Jesus, ele foi o Filho de Deus, mas ele também foi Deus em carne. E ele não foi a segunda pessoa de Deus em carne, ele foi Deus, Emanuel, em carne. Agora ele diz, ele é o supremo pastor guardando os seus. Quando eu prego,
Por isso ele diz assim que não há necessidade de ler muita mensagem para o povo. Você tem que falar e enganar o povo, né? Você tem que mostrar para o povo o que é. Ele é o supremo pastor. Me espera lá. Se Jesus é o supremo pastor e o Pai. Ele é o supremo pastor guardando os seus. Se é dois, e o Pai. Este é um direito seu, porque ele comprou esta igreja com seu próprio sangue. Este sangue é o sangue de Deus. Quem foi que verteu? Não foi o Filho, é sangue de Deus, Filho. O que possui esta igreja é o Deus, o próprio Deus. Ele é o primeiro e o último. Você vai em Apocalipse 1:17, 2:8 e outras escrituras, e escuta Jesus dizendo: eu sou o primeiro e o último, que estive morto, mas estou vivo para os séculos dos séculos. Oh, quem é ele? É o Pai. Agora está dizendo: eu sou Jesus. As pessoas não podem ver isto. Ele é o primeiro e o último. O que quer dizer esse título, primeiro e último? É começo e fim. Para nós, eu gosto de escutar o que William Branham diz. O que é esse título? Ele é o primeiro e último. Este título significa eternidade. Não tem outro além dele. Ele foi morto e está vivo. Ele pagou o preço por isso. Ele sozinho tem propriedade sobre o templo de Deus. Ele não tem outro pai ao lado que vai ter propriedade sobre este templo. O Pai está no Filho. O Pai é Espírito, é a vida do Filho. Ele sozinho tem propriedade sobre o templo de Deus. Ele governa-o, ele é adorado nele. Se Jesus é adorado neste templo de Deus, no corpo místico dele aqui na terra, se ele é adorado hoje também, não adoramos vários, adoramos um. Ele se ofende de qualquer um usurpar sua senhoria e autoridade. Isso é fácil, você vai na Bíblia, Efésios capítulo 5, e você vê que Cristo é o cabeça da igreja, e o marido é o cabeça da mulher, Cristo cabeça da igreja. Mas espera lá, se Cristo é o cabeça da igreja, e se tem Jesus e tem um pai à parte, ou se tem um pai e um filho à parte, não é como irmão Branham. Irmão Branham, a escritura é afirmada pelo irmão Branham. A autoridade escriturística e a autoridade da mensagem foi falada pelo irmão Branham. Jesus e o pai eram a mesma pessoa. Não me diga que, não, mas o pai é maior. Isso é quando ele estava na terra. Quando estava aqui na terra, o filho tinha que dizer: convém que eu vá para o pai, porque o pai é maior que eu. Daqui a pouco ele vence tudo. Vim de Deus e volto para Deus. Quer dizer, vim do Pai, estou voltando para o Pai. Vim de Espírito, estou voltando outra vez. Vim de coluna de fogo, estou voltando outra vez. Encontrei com Saulo no caminho de Damasco, coluna de fogo. Como que essa coluna de fogo chama? Lá no Velho Testamento ela não tinha um nome. Era conhecido como Elohim, coluna de fogo, uma unção. A unção é uma pessoa, diz o profeta. Mas e agora? O que é isso daí? É Jesus. A coluna de fogo agora tem nome lá no Velho Testamento. Pois nos diz de Melquisedeque. Quem era aquele? Conversou com Abraão. Não era Jesus, pois ele ainda não tinha vindo em carne. Por isso não era Jesus. Mas e esse Jesus agora? O que esse Jesus é? Aquele Melquisedeque em carne. Aquele Melquisedeque não era Jesus, porque Jesus, o irmão Branham diz assim, teve pai, teve mãe, teve um começo, nascimento, um fim, no Calvário, falando do corpo físico. Mas quando você olha o outro lado, você diz agora, quem é esse Jesus? É aquele Melquisedeque em carne. É o Deus do Velho Testamento em carne. É o Jeová do Velho Testamento em carne. Amém? Isso é a autoridade da mensagem.
Tem que se pregar com a autoridade da mensagem, não essas autoridades eclesiásticas que existem hoje dentro da mensagem, só porque é religiosa. Aleluia. Ele foi morto e está vivo, ele pagou o preço por isso. Ele sozinho tem propriedade sobre o templo de Deus. Já pensou bem se você e outro homem tivessem a propriedade sobre a sua mulher? Não, estaria errado. Você faz qualquer homem correr. Um boi faz qualquer outro boi sair do terreno dele. E nós sabemos no natural, quem entende isso daí, um boi põe qualquer boi fora. Ele não aceita outro boi no meio daquelas vacas que ele já está tomando conta delas. Ele está ali para cobrir aquelas vacas, não adianta colocar outro boi, só vai dar briga. Não põe dois homens como cabeça de uma mulher. Não põe o pai sendo um, filho sendo outro, como cabeça da igreja. Não dá certo, é errado, é antibíblico, é fora da palavra, não é escriturístico. Mas quando você diz o pai está no filho, que o pai é espírito, está no filho, o filho é carne, quem vê o filho, que não pode ver o pai, porque o pai é espírito, mas olhe no filho, o filho é a imagem do Deus invisível, quem vê a mim, vê o pai. Essa é a deidade que o William Branham pregou, não é a que os teólogos pregam, é que o William Branham pregou. E eles têm que saber que eu não fui levantado para pregar apenas que o Cordeiro saiu do trono, não. Eu fui levantado também para pregar que a deidade é como o irmão Branham pregou. A autoridade sobre deidade, quem tem para pregar é o William Branham e não um teólogo. Amém. Ele governa, ele é adorado nele, ele se ofende de qualquer um se usurpar sua senhoria e autoridade. Sem dúvida, a razão por que ele se apresenta a si mesmo a cada era como Deus é para exortar e confortar o povo. Quem que apresenta a cada era como Deus? Jesus. É Deus que apresenta em cada era como Deus? Jesus apresenta em cada era como Deus. Ele já veio e diz, eu sou o primeiro e o último. Já apresentou como Deus, primeiro e último. Fala, não tem jeito mais. Isso é eternidade, diz o profeta, esse título. Agora, se for perguntar para um teólogo, ele diz, não é assim. Ah, Satanás, não é assim. É do jeito que o profeta falou, é do jeito que Jesus falou. Você tem que saber, eu não estou chamando um homem de Satanás, mas a doutrina é de Satanás. O povo está sendo enganado pela doutrina da besta da Santíssima Trindade, enganando todos os povos. Eles estão sendo enganados e estão adorando a Deus, mas de uma adoração errada, de uma forma errada, inescriturística. Não tem autoridade escriturística para adorar a Deus em 3 pessoas, em 2 pessoas. Não tem. Você só adora a Deus no único, é a única pessoa da deidade, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ele adverte a falsa vinha e ele conforta a verdadeira vinha. Você sabe o que é isso? Vinha é igreja. Ele adverte a falsa vinha, a falsa igreja, e ele conforta a verdadeira igreja. Este é o único Deus verdadeiro, todo-poderoso. Ouçam-no e vivam. Glória a Deus. Nós temos aqui alguma coisa sobre submissão de mulher ao marido, de igreja a Cristo. Está tudo aqui na mensagem do profeta. Mas eu vou deixar, quem sabe, para amanhã à noite. Mas deixa eu prosseguir aqui mais um pouquinho. A mensagem é a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 17. Como já tenho dito, este livro, Revelação, é a consumação das Escrituras. Está mesmo colocado exatamente no cânon das Escrituras, no final. Agora, você pode entender por que é que diz que todo aquele que o lê e o mesmo que o ouve é bem-aventurado? É a revelação de Deus que dará a você a autoridade sobre o diabo. E você pode ver porque é que aqueles que acrescentam ou tiram dela serão condenados. Tem que falar o que o irmão Branham falou.
O irmão Brana falou que Jesus é Deus, teólogo. Você disse também que tem que falar o que o irmão Brana falou. Mas me diga onde foi que o irmão Brana falou que Jesus não é Deus. Tem mais do que é Deus do que não é Deus. Que quando o irmão Brana falava, ele é a palavra, ele não é a palavra, ele é Deus, ele não é Deus, ele estava falando do corpo e do espírito. Quando Deus está em carne, a carne que morre, e logo ele diz, a mesma forma, ele é Deus e não é Deus. Mas é Deus porque Deus estava em carne. Tem que se ver. Se você não puder ter essa luz, você não vai alcançar nada. Eu acuso esta geração por crucificar a Cristo novamente. 108, Goiânia, tradução de Goiânia. Portanto, eu hoje acuso a este grupo de cleros, eu hoje acuso esta geração no nome de Jesus Cristo. Lembra bem, em cada geração Deus tem usado alguém. Irmão Brana veio para acusar todos os demais que não tiveram aquela fé que ele pregava, porque ele sabia, não era a igreja, tabernáculo Brana, que ia para o céu, mas a mensagem que ele pregava, ele estava ali tendo uma autoridade escriturística para pregar aquela mensagem. Rejeitar aquela mensagem era rejeitar Deus. Eu dizia, eu os acuso, sob a autoridade da palavra de Deus, vocês o estão crucificando outra vez. Eu acuso vocês, pregadores, teólogos, distribuidores de pregação para todo mundo, para mostrar que tem duas pessoas na deidade. Eu os acuso como falso nesse dia final. Vocês estão crucificando a mensagem do próprio profeta que vocês dizem que crê. Como os judeus mataram o próprio homem que eles diziam crer, que era o Messias, tinha que ser o Messias, mas eles não creram, mataram aquele homem. Mas eles sabiam, o Messias, quando vier, vai fazer exatamente isso. Mas não pode ser ele. E a mesma coisa é hoje. A mensagem do profeta é verdade, mas não pode ser o Osmar que está pregando. Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho. Eu tenho que chegar aqui para o final. Glória a Deus. O som incerto, 33. Quem foi que ressuscitou? Foi o Filho ou foi Deus? Agora é uma pergunta que eu faço. Se tem o Filho e tem Deus, é Deus e seu Filho, quem foi que ressuscitou? Vamos perguntar para a mensagem do William Branham, a Escritura verdadeira, revelada, não mais fechada, aberta. Vamos perguntar, isso daqui que é autoridade na Escritura revelada, na Bíblia aberta. O som incerto, 33. E agora nós oramos a Ti, ó grande Deus ressuscitado. O Deus de todos os deuses. Quem foi que ressuscitou? Foi Jesus? Era o Filho que morreu, ressuscitou. Ele era o Deus ressuscitado. Isso daqui é expressão de profeta, não é de teólogo, não. Teólogo só confunde. Está na mensagem do profeta. Teólogos só confundem o povo. É assim diz o Senhor. Ó grande Deus ressuscitado, o Deus de todos os deuses, a suprema autoridade. Todo mundo sabe que suprema autoridade só existe um. É supremo, não tem mais do que ele. Sobre tudo o que há nos céus e na terra, governante, edificador, nós oramos que teu grande ser augusto nos abençoe hoje e que tua grande majestade entre em cada coração esta manhã, Pai, e tome controle de nós. Nós pedimos para a glória de Deus, no nome de Jesus oramos. Amém. Nós oramos. Obra é fé expressada. Ele é Deus supremo. Irmão Branham está falando agora da vinda sobre o monte pôr do sol. E quem é que veio? Irmão Branham diz, virando a foto para a direita, ali está Jesus. 256, obra é fé expressada. Por quê? Com peruca, os velhos juízes ingleses, os juízes judeus costumavam usar uma peruca. Ainda usam na Inglaterra, quando eles, aquela autoridade suprema, ele usa uma peruca, e aquilo o mostrou, ele parado ali, com uma peruca formada por asas de anjos. Ele é alfa, ele é ômega.
Ele é o juiz supremo e não há outro senão Ele. Ele é para olhar como alfa e como ômega. Ele ali ele era um homem. Isso aqui é muito importante. E ali ele era um homem jovem e não mais de 30 anos de idade, usando uma peruca branca, ali sobre o Monte Pôr do Sol. Um jovem, não com mais de 30 anos de idade, usando uma peruca branca, mostrando que ele é o Deus Supremo. Onde estão vocês com essa dualidade, chamando deidade de dualidade? Mostrando para o povo que é uma dualidade que é deidade. Não existe isto. Você tem que saber que o Pai é Espírito, o Filho é carne. Se fosse uma crença dessa era fácil. E quem vê, quer ver o Pai, olha no Filho, porque não existe outra imagem que possa revelar o Deus eterno, mostrando que Ele é o Deus Supremo. O Pai tem entregado todo o juízo nas mãos do Filho. Aleluia! A revelação nunca está incorreta. Fale-a de qualquer modo, não importa como soe, vá diretamente com a palavra. Amém. Qual é a atração sobre a montanha, para me encerrar? 147, pregado em 25 de julho de 1965. Tudo que nunca morrerá, está constantemente desenvolvendo a si mesmo, da própria coisa acontecendo, até o quadro de Jesus estando de pé, olhando para nós, que é isso que vocês veem aqui atrás. Da própria coisa acontecendo, até o quadro de Jesus estando de pé, olhando para nós. E agora, exatamente no Monte Pôr do Sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer tem vindo, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos viram isto? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, veio a deidade suprema. A suprema autoridade. Nenhuma outra voz, nenhum outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém. Eu creio que isto deve ser o bastante para nós, para vermos esta autoridade escriturística. Se tem uma autoridade, ela tem que ser escriturística. Se eu tenho uma autoridade, tem que ser escriturística. Se o marido tem uma autoridade sobre a mulher, tem que ser escriturística. Se a mulher tem uma escritura para ela reverenciar o marido, é escriturístico. Mas não tem uma escritura que diz: domine, governe seu marido. Fale mais do que ele, convença-o, porque a igreja não pode convencer a Cristo. Vocês não entendem, mulheres, como o que é tipo na Bíblia? Precisa entender. Se entender o que é tipo, seria fácil para vocês caminharem na sua posição, no seu lugar, com o seu dever e ser chamada filha de Deus, a maior de todas as coisas, porque a Nova Jerusalém, a mulher representa a Nova Jerusalém. Quando ela é imunda, quando ela está vivendo segundo o mundo, ela representa e ela é um tipo de todas as coisas sujas e imundas. Mas quando ela vive a palavra e se submete à doutrina da palavra, aquilo que é escriturístico, o marido está te governando com uma autoridade escriturística. Ele governa com amor. Cristo governa sobre nós com amor. Não pensa que Cristo quer que eu venha dar uma palavra de sugestão para ele. Jesus, por que o senhor não faz isso? Vocês podem nem me entender, mas esta é a verdade. A igreja tem dado uma palavra de sugestão para Cristo. Por que não recebe, mestre? Nesse tempo, todos nós que temos filantropia, que trabalhamos com crianças doentes, crianças famintas, cuidamos delas, por que o Senhor então não faz isto por nós? Diz: eu nunca mandei vocês trabalharem nisto, eu mandei vocês pregar o Evangelho. Irmão Brana diz: Deus nunca mandou você construir escola, diz: pregai o Evangelho.
Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que temos recebido de Ti. Podemos não ser entendido, como dizia José, na casa do meu pai eu sou amado. Isto é verdade, Senhor. Na casa do Pai a gente é amado. Por aqueles que amam a palavra, a gente é amado. Creio naquela mensagem. Sabe que é uma autoridade escriturística e uma autoridade da revelação. Porque a maior autoridade nesse tempo foi Deus vindo em carne humana outra vez, em William Branham, revelando a deidade em carne humana, num homem, outra vez, sendo igual a nós. Obrigado, Pai. Podemos ver estas coisas e crer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Riquezas mil deu-me Jesus e lar tão lindo pra morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar, morar nos céus terei prazer. Meu Salvador desejo ver, oh que alegria terei um dia em ver Jesus meu Rei. Oh quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor. E face a face, ali sem véu, adorarei meu Redentor. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno ali terei, naquele lar ditoso em luz. As lindas harpas eu tocarei, louvores a meu bom Jesus. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh que alegria terei um dia em ver Jesus meu